Glória a Jesus. Deus é soberano, tudo está no seu controle, Ele faz quando quer. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipe, no capítulo de número 2, versículo de número 13, diz: do Senhor é o querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade. Deus é que efetua na nossa vida, segundo a vontade dEle. É por isso que no verso 14 ele diz: portanto, façai todas as coisas sem contendas e murmuração. Não adianta murmurar, não adianta contender. Deus faz quando Ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, também feliz por estar vendo mais um guerreiro na igreja, o Davi. O Davi da irmã Dourinha. A irmã Dourinha já está reforçando as grades, porque Davi é matador de urso e de leão. Se não for de graça, não segura a fé. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, lemos um texto nesta noite. Eu estou com a garganta inflamada, mas creio que o Senhor me dará graça para falar aqui uns 10 minutos. Lemos um texto nesta noite, que é um texto bastante intrigante para quem o lê e para quem a qual Jesus se perguntou. Jesus estava instruindo os seus discípulos e os apóstolos e falando sobre a sua pessoa, sobre testificando que ele era o maná sem fermento que caiu do céu, testificando publicamente. E naquele tempo os fariseus procuravam pegar Jesus em uma falha para o condená-lo, porque ele dizia que era filho de Deus. Mas a Bíblia diz que, testificando Jesus, os fariseus não tiveram o que falar, e os discípulos, alguns dos discípulos de Jesus, quando eu falo discípulos, não estou falando dos 12 apóstolos, porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, uma multidão imensa o seguia, e a Bíblia até relata 3 comissões, a de 12, a de 70 e a de 500, a qual entraram no templo quando Jesus foi assunto ao céu, e só ficou 120 que foram batizados no Espírito Santo. Mas diz que muitos foram embora, deixando só Jesus e os discípulos. E diz que quando Jesus sai dali e vai para as partes de Cesareia de Filipe, essa região, essa Cesareia de Filipe não é a mesma Cesareia de Filipe que está em Atos 8, 40, quando Filipe é transladado pelo Espírito Santo. Aquela Cesareia era marítima, a Cesareia de Atos era marítima. Essa Cesareia de Filipe foi colocado esse nome pelo filho de Herodes, o Filipe, e por homenagem a ele trocou o nome que outrora era Panéias para Cesareia de Filipe, em sua homenagem. E Jesus estava naquelas cercanias da Galileia, nas cercanias de Decápolis. A palavra Decápolis é 10, na palavra Decápolis vem de 10, que era 10 províncias, uma perto da outra. Jesus estava ensinando, instruindo, propagando o reino dos céus. E Jesus descendo para aquela parte, a Bíblia diz que ele pergunta aos discípulos, indaga a eles, questionando: quem é que o povo dizem que Jesus era o Filho do Homem? Quem era que o povo dizia quem era o Filho do Homem?
E os discípulos começaram a falar uns com os outros e responder Jesus. Eles que disseram: olha, uns disseram que o Senhor é João, o Batista. Outro toma a palavra e diz: olha, outros dizem que o Senhor é Elias. E outros dizem: olha, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus faz a pergunta agora direcionada a eles que estavam andando com Jesus. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, irmãos, no dia de hoje, nos dias de hoje, ela também está bastante viva para as nossas vidas. Se o pastor perguntasse, ou no meio da rua, ou no trabalho, ou professor de uma escola bíblica dominical, ou um pai, uma mãe, ou alguém em algum lugar perguntasse: e vocês, quem dizem quem é Jesus? Uma resposta filosófica é simples, mas Jesus não queria uma resposta filosófica. Jesus queria uma resposta de dentro do seu ser, conscientemente, de quem é e de quem era Jesus. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos, diz que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse texto, essa passagem, é relatado por 3 evangelistas: Mateus, Lucas e João. Mas eu li Mateus propositalmente, só Mateus, obrigado, meu querido, só Mateus relata essa palavra do Deus vivo. E não é por acaso. Não é por acaso. Os outros apóstolos dizem que ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, simplesmente. Mas Mateus fala do Deus vivo. Naquela época, Jesus estava apregoando e tinha alguns meses atrás, 6 meses, o seu primo João Batista estava pregoando o Evangelho. Mas a nação, seu povo, tinha 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ter um profeta levantado por Deus para pregoar a justiça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. E por conta desse tempo, muitos deuses se levantaram, porque saíram, estavam fazendo uma mudança do Império Grego para o Império Romano. E o Império Grego tinha vários deuses, e quando o Império Romano assumiu, introduziu mais os seus deuses. Inclusive os imperadores se denominavam Deus, tendo em vista o imperador Domiciano, que quando João foi preso na ilha de Patmos, foi o próprio que o prendeu, e ele se denominou Deus. Ele era divino, dizia ele. Então, o povo judeu esperava o Messias, esperava o filho de Davi. Mas como Davi, irmãos, era um guerreiro, Davi era um rei, mas não era um rei de ordenar. Davi era um rei que ordenava, mas ia, e não ia no meio nem atrás, ele ia na frente da batalha. Então o pessoal estava esperando que Deus enviaria o Messias para livrar o seu povo da escravidão, debaixo do jugo dos romanos. Então eles estavam pensando: olha, vai vir igual a Davi, guerreiro, para nos ajudar a tomar novamente o nosso povo. Só que
o povo já não sabia quem seguir. E uma coisa que Deus desde os tempos que livrou o povo do Egito ensinou, que Deus, um Deus, não é só algo que se vê e se diz divino. Deus é tudo aquilo que se coloca como adoração. Uma cadeira pode ser um Deus para uma pessoa, um animal pode ser um Deus. Os irmãos sabem que na Índia os deuses dos indianos são animais. Um carro pode ser adorado, e quando é adorado ele é um Deus. Então o povo judeu já estava colocando qualquer coisa e pessoa como se fosse a esperança para eles. Mas Mateus, escrevendo para os judeus especificamente, porque nós sabemos que os 4 evangelistas, evangelho só é um de Cristo, mas é escrito por 4 evangelistas. E Mateus escreve para uma comunidade chamada judeus, Marcos escreve para uma comunidade, um povo grego, Lucas escreve, ou Marcos para os romanos, Lucas escreve para a comunidade grega, e João, que está fora, considerado do evangelho sinóticos, que são os primeiros, que não escreve para uma comunidade, um povo específico, é chamado de evangelho universal, porque é escrito para todos os povos. É por isso que ele não começa o seu evangelho mostrando a descendência de Jesus como judeu. Ele já começa mostrando Jesus Cristo como Deus único, verdadeiro, vivo e real. Louvado seja o nome de Jesus. Ele já começa dizendo que no princípio era o verbo, Jesus Cristo. Ele estava com Deus e ele próprio era Deus. Tudo que foi feito por ele, Jesus Cristo, a palavra. Nada do que tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. E ele diz, e ele era a luz não do mundo, porque a luz do mundo é o sol. Ele era a luz dos homens que estavam em trevas. Ele já começa mostrando Jesus Cristo para todos aqueles que estavam sem esperança. E Mateus, como estava escrevendo para uma comunidade específica, Mateus estava dizendo, olha, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, mas não é de qualquer Deus não, porque todos os deuses estão mortos, mas ele é Filho do Deus vivo. Porque o Deus vivo é que fala, Deus vivo é que tem poder, o Deus vivo é que dá ordem e acontece. É o Deus vivo que chama os raios à sua presença e eles vêm. É o Deus vivo que conhece todas as estrelas que tem nos espaços e mais, sabe cada uma o seu nome. É esse próprio Deus vivo que conhece todo ser humano da face da terra, que nasceu, que vai nascer, e a Bíblia diz, e conhece todos os fios de cabelo da cabeça e sabe quanto tem, até o careca que já teve e não tem mais. Oh glória, é o Deus vivo, é esse Deus. Aí Jesus, como veio para ensinar os apóstolos a fazer discípulo, não trabalhar por a emoção, mas com a razão, porque geralmente, irmão, não sempre, a emoção atrapalha na razão.
Cá para nós, as irmãs não fiquem chateadas com o irmão Júlio, mas é a verdade. Quando tem algum problema em casa que o menino não pode fazer algo que o pai não quer e a mãe, quando ele quer fazer algo que sabe que o pai não vai deixar, ele vai na mãe. Ele diz: mãe, eu posso fazer isso, sabendo que o pai disse que não faça. Aí a mãe disse: tu não sabe que teu pai não quer que você... Ô mãe, só dessa vez, né, irmão? Vai, faça, mas não deixe teu pai ver. Se não for assim, as irmãs podem me repreender, porque eu fazia assim. Era assim que eu fazia. Como eu fui criado sem pai, eu sabia que meus tios, ou até minha própria mãe não queria que eu fizesse, eu ia com minhas tias. Tia Florisbela, que deixa fazer tudo. Tinha a irmã do meu pai lá, que também deixava fazer tudo. Aí a gente sempre procura quem a gente já sabe que vai ceder. Por quê? Porque age com a emoção. Mas não sabe que ensinando a desobedecer, está acumulando na vida da criança, aumentando a desobediência. Um abismo chama outro abismo. Ele aprende a desobedecer pelaquela atitude e vai desobedecer pelas outras. Mas quando a razão entra em cena, por isso que o apóstolo São Paulo diz que o culto tem que ser racional, não com a emoção, mas sim com a razão. Quando vem a razão, a mãe segura lá: seu pai não disse que não é, nem fala até quase chorando: meu filho, depois a gente faz isso. Pode olhar que o filho é diferente, e quando cresce ele é diferente. Então, irmãos, Jesus ensinou a lidar e ele agir com a razão, não com a emoção. Ele disse: Pedro, muito bem, mas eu quero te dizer algo. Você mesmo não tinha conhecimento nem teve poder para discernir que eu era Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem te revelou foi o Pai, que está lá no céu, que eu sou o Filho de Deus. Jesus estava dizendo aqui: olha, Pedro, todas as coisas que você fizer, que for sobrenatural, que já fez e fará a partir de hoje, não é honraria sua, não é glória sua, a honraria é de Deus e a glória é para Deus. É por isso que Pedro, quando Jesus é assunto ao céu, que Pedro passa os 10 dias no cenáculo e o Espírito Santo desce, enche todo o ambiente, enche os 120 crentes que tem lá, batiza todo no Espírito Santo com fogo, que quando Pedro sai pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que quase 3 mil almas se converteram, e ele sai dali, mas João, e vai para o templo orar, porque estava chegando a hora do judeu fazer as suas orações no templo, a hora nona. A Bíblia diz que tinha um coxo à porta. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Diz que aquele coxo estava ali, era colocado todos os dias, desde quando ele nasceu, porque era coxo. Veja, ali não estava uma criança, estava um homem. Jesus tinha 40 dias que tinha sido assunto ao céu. Jesus tinha morrido, tinha 40 dias e tinha 10 dias que tinha sido assunto ao céu. Então tinha 50 dias que Jesus deixou de andar com o povo, mas Jesus ia constantemente ao templo. Sabe o que está dizendo, que a palavra está dizendo? Que Jesus passava pelaquela porta e o coxo não era curado. E o coxo não era curado. Parece até que eu estou vendo Jesus passando, as multidões, Jesus entrando, que Jesus entra dentro do templo desde os 12 anos de idade. Mas o coxo estava colocado ali todos os dias. E por que é que ele não foi curado? Se a Bíblia diz que era só tocar, Marcos 5, só precisava tocar a orla de Jesus e ser curado. Primeiro, ele não conseguiu tocar a orla de Jesus para ser curado. Segundo, Jesus disse que quando foi indagado para fazer algo em algum lugar, ele disse: olha, eu só posso ir a algum lugar e fazer algo se do alto me for ordenado.
segundo quer dizer, Deus não ordenou para que Jesus desse ordem, para que Jesus curasse aquele coxo. Terceiro, não era o tempo daquele coxo ser curado, porque não ia ser Jesus como homem encarnado que iria curar, mas ia ter um milagre, ia ser outro dia. Vai subir naqueles dois homens para orar. Aí a Bíblia diz que aquele homem que sempre pediu esmola no mesmo lugar, disse: me dá uma esmola. A Bíblia diz que Pedro e João fitaram os olhos nele, e Pedro disse: o que temos, não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso, Pedro disse, eu te dou. Veja que Pedro disse, o texto diz, fitaram os olhos, os dois olhou para o coxo. Pedro disse, não temos no plural, nem ouro nem prata. Mas quando Pedro vai falar, o que tenho te dou no singular, por quê? Porque quem estava verbalizando era Pedro, e Pedro tinha entendido nesse dia que tudo que acontecesse de milagres e prodígios era Deus. Aí ele disse, o que tenho isso eu te dou, levanta e anda. Aí diz que aquele homem saltou e andou. Eles entram no templo, a multidão vai atrás dele, e a Bíblia diz, o próprio livro de Atos dos Apóstolos 3, que quiseram pegar Pedro, erguer como um Deus, como um santo, dizendo que Pedro tinha curado um coxo. Mas a Bíblia diz que o próprio Pedro disse assim: eu não fiz nada, quem fez foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Quem faz o milagre é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem tem poder para convencer o homem do pecado e do juízo, disse Paulo, é o Espírito Santo. Quem liberta é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem muda, coloca tudo no lugar que está fora do lugar, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele coloca, está colocado. Quando ele salva, está salvado. É por isso que João disse, se verdadeiramente o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar. O que eu acho interessante, irmãos, é que Pedro, mas os apóstolos, quando ouvem essa palavra, essa revelação de Jesus Cristo, que tinha sido Deus que tinha revelado a Pedro, outra coisa extraordinária eles aprendem aqui: a dependência de Jesus para tudo. Às vezes nós queremos agir e querer que a coisa aconteça pelo nosso próprio poder físico, ou por achar que a necessidade é no momento agora e que possamos fazer. Mas uma coisa eu aprendi e aprendo pela palavra: até o nosso físico para se mover depende de Jesus. A nossa mente para funcionar depende de Jesus. O nosso raciocínio depende de Jesus. O nosso passo para dar um após outro depende de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo disse: tudo que precisamos em Jesus Cristo já tem, já há, porque Ele é aquilo que emana. Tudo que precisamos emana de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que para uma porta de emprego ser aberta depende
de Jesus. Para uma cura acontecer, depende de Jesus. Para o nosso casamento ser restaurado, depende de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Para uma vida ser resgatada, depende de Jesus. Para uma vida ser transformada, depende de Jesus. É por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Simão Barjona, tu és Pedro, uma pequena rocha, mas olha para mim, eu sou a grande rocha. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E tu estarás enraizado nessa rocha. Pedro é grande e as portas do inferno não prevalecerá. É Jesus Cristo. Entra pela porta que é Jesus. Você que não é crente, aceita Jesus Cristo hoje, que você vai ver que as portas do inferno não prevalecerão na sua vida. O problema, quando chega na vida do ser humano, ele começa a procurar solução para resolver o problema. E a mente fica cheia, tem uns até que tira a sua própria vida sem saber o que fazer. Mas quando Deus o revela Cristo em nossa vida, como revelou a de Pedro, oh glória a Deus, aí a gente entra dentro do quarto, como disse o próprio Jesus, dobra nosso joelho, vem com uma lista de problemas, ao invés de levar para Jesus, olha para o outro lado e diz: problema, vem aqui. Eu não vou lhe levar a Jesus Cristo, não. Eu vou te falar quem é o meu Jesus. Oh, glória a Deus. Quando você mostra a Jesus Cristo o teu problema vai bater de retirada. É o problema que vai bater de retirada. Quer ver? Isso acontece, irmão Júlio? Se acontece, tudo que é visível e invisível está patente, subordinado a Jesus Cristo, disse o escritor aos Hebreus. Se o que é visível está patente e o invisível, a maioria, tudo que acontece no âmbito físico, primeiro ele vem do âmbito espiritual, e isso é visível. E se está patente a ordenança de Jesus Cristo, os problemas vêm do âmbito espiritual. Mas se o âmbito espiritual está patente a Jesus Cristo, chega e diga: olha, Paulo disse na sua carta, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5 e diante disso, que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, qual de humildade, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziando-se, aniquilando-se a si mesmo, vindo-se fazendo em forma de humildade, sendo levado à cruz para morrer. Isso era uma morte digna, morte de cruz. E por essa atitude, Deus o exaltou soberanamente, que o seu nome não é nem a pessoa, é o seu nome. Deus o exaltou, e todo joelho em cima e embaixo se provará e confessará que Jesus Cristo é para a glória de Deus Pai. Então isso quer dizer, diga isso para o problema, que o problema vai dizer: eita, tem um nome, não é nem a pessoa, é o nome que está acima de mim. Para encerrar, eu só prego naquilo que eu creio e que já aconteceu comigo. Estava com 1 ano e 2 meses sem não prego na barra de sabão, devendo a Deus e o mundo. 12 meses de escola atrasada da menina, feira, não sabia nem o que era, devendo supermercado, água e luz, Deus não deixou cortar nada, e eu era só orando e jejuando, pedindo misericórdia a Deus. Aí quando foi
foi o dia, eu com vergonha, chegou o irmão na minha casa, não tinha nem um cafezinho para dar, assim, igual a irmã que sempre dá café, agora mudou para chá, mas a benção. Aí eu não tinha nem um cafezinho para dar ao irmão, fiquei até triste. Ele veio me buscar para a gente fazer uma visita. Minha casa, o piso era grosso, peguei uma cadeirinha, levei para o quarto, botei, eu não saio de casa sem orar, para lugar nenhum. Quando eu dobrei do quarto para sair para a visita, quando eu dobrei o joelho e baixei a cabeça, o Espírito Santo disse para mim: a tua prova de pão acaba hoje. Oh, glória, acaba hoje. Mas o hoje de Deus, irmãos, não é o nosso hoje. Aí eu levantei chorando, saí para a visita. Quando eu cheguei no outro dia, disse: Daniela, ajeite minha roupa de trabalho, porque Jesus vai abrir a porta de emprego. Ela disse: oh, glória a Deus, vai trabalhar 1 da manhã. Eu digo: amanhã eu não sei, só sei que Deus disse que a prova de pão acaba hoje. Passou 8 dias e nada, irmão. Quando foi domingo, chegou um irmão do convertido e disse: irmão Júlio, rapaz, eu estava com serviço no condomínio, eu sou ajudante, o pintor abandonou e para me receber o dinheiro eu preciso terminar uma casa. O senhor vai, diga amanhã eu vou lá. Cheguei lá, peguei o serviço e lá pagava por quinzena. Só que eu entrei na semana da quinzena, então não receberia aquele dinheiro, aquela quantia. E eu cheguei para meu primo que trabalhava de ajudante, o filho de tia Nena. Eu disse: olha, quando for o sábado, dia de pagamento, me preste R$30. Isso foi há 15 anos e meio atrás. R$30 era quase o valor de R$300. E ele disse: tá bom, o senhor recebeu, o rapaz nunca atrasou. Quando eu saí do sábado trabalhar lá, o rapaz chegou lá e disse: hoje eu não pago a ninguém, não tem quem faça eu pagar. Olha, irmão, eu estava com 1 ano e meio cravado, sem nem um dia, do dia que eu me converti até aquele dia, sem passar um dia, sem orar de madrugada e jejumar. E lendo Bíblia, estava cuspindo fogo, como disse o pentecostal. Mas, irmão, quando o rapaz disse aquilo, parece que aquele 1 ano e 2 meses de oração e jejum foi embora. Já saí triste e chateado. Mas eu saí, irmão, do condomínio Country Club, valente com Deus. E eu não orava não. Eu saí dizendo: o senhor está pensando que eu sou quem? Ó, novo convertido. É por isso que Deus entende, novo convertido. É como o pastor falou aqui: não olhe porque a irmã vai falar, porque novo convertido também fala coisa só Deus não tem medo. Cheguei em casa, minha esposa estava preparando Rebeca para levar para o ensaio das crianças, que era 1 hora da tarde. Aí ela lá disse: e aí, meu filho? Eu digo: olha, hoje eu não estou nem bem. Saiu nada. Aí o rapaz disse que não ia pagar a dele, não. Ela disse: não, mas se preocupe. Ela viu que eu estava nervoso. Se preocupe não, meu filho, Deus vai providenciar. E tá bom. Ela saiu, eu entrei para dentro do quarto, chateado. Aí chegou uma irmã lá, bateu, eu escutei na hora que bateu no portão, a mãe atendeu, aí trouxe um alimento para a gente almoçar. Aí a mãe abriu a porta lá de casa: Juninha, de que era? A irmã fulana trouxe uma bênção aqui. Eu digo: não, não é para mim não. Eu não sirvo Deus de migalha não. Eu não sirvo a Deus para ele estar trazendo papo de alimento para mim todo dia. Eu creio no Deus para ele. Bem assim, eu disse assim, e chateado, está falando calmo não, com medo não, com raiva. Aí ela: depois não diga que Deus não mandou. Eu digo: não, Deus não mandou não. Eu estava deitado no quarto, olhei para o telhado e disse assim: eu disse: olha, eu não pedi para ser crente não. Meu Deus, olha o que eu disse. Eu não fui atrás do senhor não, nem pedi para ser crente. Foi o senhor que me chamou. Agora o senhor me chamou para passar uma humilhação dessa. Um ímpio cheio de demônio, disse que não ia pagar para mim não abençoar o crente. Não, eu não sei desse Deus. Que Deus é esse? E com raiva. Aí de repente eu vi o telhado abrir e eu vi uma irmã chorando, não vou dizer o nome dela, que ela estava passando uma luta com o marido. E eu senti a dor da irmã, e comecei a chorar. Eu disse: vou fazer uma visita à irmã agora. Sai. Quando eu digo que você tem que pegar o problema e mostrar a Deus, quando eu saí, eu falei assim com Deus. Quando eu saí, cheguei na casa da irmã, a irmã estava nervosa, precisando de ajuda. Fizemos uma oração naquela fervorosa. E eu senti Deus naquele ambiente, aí o coração aquebrantou. Aí a irmã disse: o que foi, irmão Júlio? Eu disse: irmã, eu quero fazer outra oração aqui. A senhora permite? Pela minha vida, ela pode.
Eu cheguei e disse, olha, disse o nome do camarada lá, fulano de tal. Eu disse, olha, disse o nome dos gabiru, olha, rabudo. Olha, vocês que estão tentando me atrapalhar, eu quero te dizer que o meu Deus manda em vocês tudinho. Aí já orei, foi com raio. Saí de lá aquela vez, irmão, quando eu cheguei em casa, a minha vizinha saiu e disse, Juninho, Ismael andou aqui, deixou um negócio para você, irmão. Quando disse assim, só faltei me jogar no chão para pedir perdão a Deus, pelo que eu tinha falado, não pela oração lá. Quando ela me deu, eu cheguei e disse, Jesus, jogou o rosto no chão dele. Jesus, o senhor sabe que lá na casa, eu disse assim, na casa da irmã, eu já falei, foi por problema quem era o senhor. O senhor perdoa, o senhor sabe que eu falei sem pensar. Oh, glória a Deus. Depois daquele dia, irmã, não tem problema. Eu pego os problemas, Deus é testemunha. Lá em casa, eu gosto de orar em casa. Eu pego o problema e digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda só está me atrapalhando enquanto meu Deus quiser. Porque no dia que meu Deus não quiser, você que é problema vai se transformar em bênção. Porque diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, tudo até os problemas contribui para o bem daqueles que temem a Deus. Tudo contribui para o bem daquele que teme e ama a Deus. Se você teme e ama a Deus e ama Jesus Cristo e entregou a sua vida, diga para o problema, eu sirvo a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta noite, com a autorização do nosso pastor, eu quero perguntar a você que entrou aqui, que ainda não serve a Jesus Cristo, não serve como os irmãos servem. Se você não sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, é como disse Pedro, Jesus Cristo, Ele é Filho do Deus e Ele é vivo. Ele não é um Deus que tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem ouvido mas não ouve. O nosso Deus vê, o nosso Deus fala e o nosso Deus ouve. O nosso Deus está vendo as suas aflições, o nosso Deus está ouvindo o seu pranto, as suas necessidades, e o nosso Deus fala, e nesta noite Ele está te convidando a entregar, que você entregue a sua vida a Ele. Eu quero perguntar, tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a mão assim como sinal de aceitação, que iremos orar por você. Olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia aceitável, disse Jesus Cristo. O amanhã só a Ele pertence. Você não veio aqui nesta noite por acaso. Não existe acaso no projeto de Deus. O projeto de Deus é dia, a hora certa, e a hora é hoje, o dia é hoje, a palavra era hoje, para você ouvir que Ele é o Deus vivo, que te ama, deu o seu Filho para morrer por amor à sua vida também. Você é preciosa para Deus, a sua alma é valiosa, vale muito, disse Jesus. A alma que entrega a Jesus Cristo vale mais do que o mundo inteiro, porque deu crédito ao sacrifício do Filho de Deus. Eu quero saber, tem alguém para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão que iremos orar por você. Deus quer mudar a sua vida. Deus tem um plano de salvação com a sua vida. Você é precioso. Você vale mais do que o mundo inteiro. Você vale a vida do Filho de Deus, que um dia padeceu, sofreu muito antes de ser crucificado. Tem alguém para Jesus nesta noite? Se não tem, que Deus em Cristo continue nos abençoe.